meus queridos irmãos, a paz do Senhor, e bem-vindos a mais um Santarém Podcast. Hoje, eu estou no papel de apresentador hoje, invertemos. Hoje na minha assistência, aleluia. Hoje quem vai estar na minha assistência é Alisson, a paz do Senhor, amado. E o nosso convidado hoje é o irmão Igor. Pai do Senhor, irmãos. Irmão, a paz do Senhor, seja bem-vindo. O nosso tema de hoje está focado ainda no Reis e Profetas, né? A gente já terminou a fase, digamos, fase 1, que é os reis do norte. Agora está para os reis do sul, certo? Ali do Roboão para baixo, Roboão que a gente já citou, né? Já antes. Hoje a gente vai pegar basicamente os profetas, tá? É Obadias, Joel, Isaías, Miqueias e Naum, certo? E depois deles a gente vai dividir em outros blocozinhos, com outros profetas. Tá bom? No decorrer dos próximos podcasts. Amém? Bom, a gente vai fazer agora a leitura do texto, certo? Os textos que a gente vai utilizar. Apesar que o nosso foco hoje vai ser em cima do Isaías e do Miqueias, tá? Mas a gente vai falar também desses outros profetas que são que antecederam ali que antecederam ali ao profeta Isaías, tá? O Miqueias é contemporâneo dele, do mesmo período, né? E o Naum, que é posterior a eles, tá certo? O texto a gente vai dividir da seguinte forma. O texto de Obadias, que não tem capítulo, é um texto inteiriço, né? Versículos, né? Versículo 3 e 4. E Joel, certo? Capítulo 2, versículos do 28 ao 32, certo? Aí vai ficar pro Alisson, certo? Ah, não, esses são os meus, né? Eu esqueci. É porque eu tinha trocado antes, eu tinha memorizado que era o oposto. Aí quando a gente trocou, eu esqueci. O texto, certo, de Obadias, vou até abrir logo ele aqui, para o irmão me perder, certo? O de Obadias não tem capítulo, como eu havia já comunicado, não tem capítulo, mas vai ter os versículos, tá? O versículo 3 e versículo 4, certo? E também vou ler na sequência o Joel 2, 28, 2, do 28 ao 32, certo? O Alisson vai ficar com o Lucas 4, do 18 ao 19, e Naum, do 1 ao 7. E o nosso convidado vai ficar com o Malaquias 5, do 2 ao 4, e Isaías 61, do 1 ao 3, certo? Vou dar início logo aqui à leitura para a gente poder seguir. A soberba do teu coração te enganou, ou tu que habitas em fendas de rochas, e a tua alma morada, que diz em teu coração, que me derrubaram em terra, embora te eleves com a águia, e ponhas o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Deus sendo assim, muito direto. Agora para o Joel, capítulo 2, versículos do 28 ao 32, certo? E depois, aí agora já é o texto relacionado ao Espírito Santo, tá? E depois derramarei o Espírito sobre a tua carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei as maravilhas do céu e da terra, o sangue, o fogo, as colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte de Sião, em Jerusalém, haverá livramento, e assim como o Senhor diz, entre os restantes que o Senhor o chamar. Amém? Aí, amém. No livro de Naum, capítulo 1, do 1 ao 7, diz o seguinte: Peso de Ninho, livro da visão de Naum, o Eucosito. O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente.
O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, o esgota todos os rios. Desfalece em Bazã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha, os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como um fogo, e as rochas foram por ele derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém. Este foi o texto de Naum, né? E Lucas 4, somente o 18 e o 19 diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e apregou a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Amém. Em breve vocês vão entender porque a gente botou esse texto. Não vou explicar agora não. Vamos para seguir diante. Bom, no livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2 ao 4, diz o seguinte: O Senhor Deus diz: Belém é Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será o descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Deus vai entregar os israelitas nas mãos do inimigo, que os dominará até que nasça o filho da mulher que está para dar à luz. Então os israelitas que estão no cativeiro voltarão a se reunir com os seus patrícios na terra prometida. O rei virá e será o pastor do seu povo, governando com a força que o Senhor lhe dará, e em nome do Senhor, o seu glorioso Deus, o seu povo viverá em segurança, pois o seu poder alcançará os lugares mais distantes do mundo. Esse foi Miqueias, capítulo 5, verso 2 ao 4. E agora eu vou ler Isaías, capítulo 61, verso 1 ao 3. O Senhor Deus me deu o seu Espírito, pois ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Ele me enviou para animar os aflitos, para anunciar a libertação aos escravos e a liberdade para os que estão na prisão. Ele me enviou para anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo, que chegou o dia em que o nosso Deus se vingará dos seus inimigos, para dar aos que... Aliás, ele me enviou para consolar os que choram, para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria em vez de tristeza, um perfume de felicidade em vez de lágrimas e roupas de festa em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou para mostrar a todos a sua glória. Amém. Amém. Bom, agora a gente vai entrar no tema, né, dos nossos profetas principais ali, né, do reino do sul de Judá. Tá? Começando aqui pelo nosso Obadias, né? A gente vai falar dele, do Joel e do Naum primeiro, certo? Porque o Naum, apesar de ser pós-Isaías, tá? O contexto dele está linkado ali com o dos dois de cima. Fica mais fácil para a gente trabalhar. Já o do Isaías e Miqueias, que é o Messias, a gente vai falar na sequência, tá bom? Já vou deixar isso para depois não dizer que a gente está misturando os nomes, né? Então, o Obadias, que é o primeiro, né? O Obadias é o primeiro da nossa listinha aqui, né? Ele está falando em relação ali à falta de solidariedade, eu vi esse termo. A falta de solidariedade de Edom. Aí o pessoal, para o pessoal se situar, o pessoal de Edom são os descendentes ali do Esaú, tá? O pessoal dá uma situada, por isso que a palavra foi direta para eles, né? Aí eu queria saber da opinião de vocês, certo? Em relação a essa falta de amor, podemos dizer assim, porque na verdade eles são parentes. Sim. Né? Eles são todos parentes. E por que eles tiveram esse gesto assim de falta de solidariedade com seus irmãos? Quer dizer, que a gente chama de irmãos, vou corrigir. Eles chamam de irmãos os hermanos, os espanhóis, né? Os latinos, de modo geral. Esse conceito se aplica aqui também, tá, gente? Quando a gente fala de irmãos, se aplica esse contexto bíblico também, tá? Não é só portugueses e espanhóis, não. Tá? Funciona também para os de Edom e os de Judá, tá certo? Aí eu queria saber, nosso convidado primeiro. Sobre a falta de solidariedade, né? Sim. Que o povo de Edom
tem com o de Israel. Como você falou, já que eles são parentes, né? Que é de Isaac e Rebeca, aí Jacó e Esaú. E Jacó é Israel, né? O nome de Israel. E Esaú é Edom. E essa falta de solidariedade foi também já das discussões que os antepassados deles tinham, né? Que havia conflito, né, entre... Isso acontece, né? Assim, entre irmãos é normal. Com certeza. Acontece demais. E havia esses conflitos, né? E aí já o povo já foi, né? Eu acho assim, já passou para o povo também esses conflitos que eles tinham, e os dois povos, Israel e Edom, continuaram com esse conflito que Jacó e Esaú já tinham. Não assim propositalmente, mas na mesma ideia. Entende? Mas também tem um lado triste nisso, porque a entender, né, o que dá para a gente entender um pouquinho, trazendo um pouquinho lá dos textos antigos que a gente já trabalhou, né, eles chegaram a fazer um acordo. Né? O Jacó, ainda quando virou Israel, ele fez um acordo com Esaú de paz, tranquilidade, né, e se entenderam. Os dois ali se entenderam. Né? Sim. O problema está no pós aquilo ali. Né? Porque os cabeças da casa, eles conseguiam se entender. Né? No fim das contas, sentaram, conversaram. Houve amor ali naquele momento, né? De reconciliação. Mas tem alguma coisa que aconteceu para que isso fosse sendo minado com o tempo. A sensação que dá... O texto não deixa muito claro, né? Muito nítido o que aconteceu de fato, para eles ficarem nesse... Um pouquinho de ganância. Vocês tomaram o que era nosso, né? Talvez isso, né? Presumo que seja isso, né? Um pouco de ganância. Mas, não sei, eu não entendo o porquê dessa falta de amor. Porque, se vamos supor, tá bem, vamos dar um exemplo aqui dos argentinos, tá certo? Para ser justo. Sim. Vai dar coisa. Vamos ser polêmicos. Né? Ó, o pessoal da Argentina é o seguinte: a gente tem inimizade com eles no aspecto futebolístico. Ok, isso aí é um fato. Mas é aquele detalhe: se alguém mexer com eles, a gente não gosta. É aquele negócio, se alguém for mexer, a gente fica meio incomodado. Tá mexendo no meu quintal. Meus irmãos, que história é essa? Tem mais de casa do meu irmão aqui. Só que eu posso brincar com ele. E o brasileiro é assim. O argentino é a mesma coisa, eu não penso que é diferente não. A Argentina, se alguém mexer com a gente, o argentino já fica assim, qual é a sua? Que passa, irmão? Né? Aqui não acontecia muito isso, né? Eles ficaram nessa zombaria, digamos assim, né? Com relação ao povo de Israel. E não tinha essa familiaridade. Existe a familiaridade física, mas no convívio real ali, eu acho que não havia esse contato, eu acho, né? Não sei. Qual é a tua opinião também? Eu gostaria de ouvir qual é a sua opinião em relação a eles. É curioso, né, esse tema, porque você percebe que a relação entre Edom e Israel já é algo sanguíneo, né? Está no sangue. Você sabe que o nome de Jacó, né, que é o pai, no caso, dos filhos de Israel, que no caso é o próprio Israel, né? Significa enganador, né? Jacó era enganador. Assim que ele se encontra com o anjo, né, que supostamente deveria ser o próprio Deus, e Deus muda o nome de Jacó para Israel, não deixa de ser enganador, né, para ser um nome lá, que eu esqueci qual era o nome, o significado de Israel, você lembra? Não, de cabeça eu não vou lembrar. Não lembro, né? Mas passa de enganador para outro nome, um nome que o próprio Deus dá para Jacó. Então, você vê que quando Jacó ele muda de nome, ele tem esse encontro com Deus, não só pela mudança de nome, mas pelo encontro que ele tem com Deus, ele muda de postura também. Ao invés de ele continuar fugindo do irmão, ele não, eu vou parar em um canto, eu vou encontrar ele, eu vou fazer as pazes com ele. Naquele momento até parecia que estava tudo ok, tudo certo, só que ainda fica um resquício dentro de Esaú sobre o que o próprio Jacó fez com ele. Não é qualquer coisa que ele fez. Pegou uma bênção grandiosa de ser um líder, um pai de uma nação bem poderosa. Então, perde bênçãos de uma pessoa que no caso vinha a ser Isaac, que era conhecido, né? Ele perde essa bênção e fica com raiva, leva isso para o coração. Mas é isso, agora que você tocou num assunto que agora talvez eu não tenha me observado. Os sobrinhos dele podiam ter ficado com raiva. Também. O pai poderia ter perdoado, você perdoou ele, mas não quer dizer que a gente vai perdoar, não. Não só Talvez, tinha né? Esaú naquele momento. Exatamente. Todos isso estavam que eu lá, fiquei gente. pensando. Eu acho que os sobrinhos é que começaram a difamar a ideia.
Porque o pai perdoou lá naquele momento, mas eles não. Em momento nenhum no texto mostra que eles perdoaram a Jacó. Né? Só perdão foi só entre os dois ali. O coração de Esaú estava voltado para o de Jacó, assim como o de Jacó para Esaú, porque eles eram irmãos. Só que os familiares, os parentes que Esaú e Jacó haviam construído antes de eles se encontrarem por aquele período, né, que tanto que Jacó trabalha para Labão e tudo mais, você vê que Jacó já era um meio encrenqueirozinho, né? Arrumou briga com Labão, e enfim, né? Mas quando ele se encontra com Esaú, já haviam duas famílias grandes formadas ali. E aquelas pessoas em volta presenciaram aquela cena. Só que, mas o que fica é a história que se conta. Não é o que você vê, depois você leva consigo, você vai contar, mas depois as palavras elas vão se modificando, as fofocas vão se tornando outras, entendeu? E acabando que quando o Edom, o povo de Esaú se distancia do povo de Israel, a história já é outra. Entendeu? E quando eles carregam isso para eles, você percebe isso na história, porque o lugar onde Edom estava localizado era um lugar montanhoso, um lugar isolado, uma fortaleza em cima da montanha, né? Você já tira isso do povo, que é um povo meio que afastado dos outros, não tem aquele relacionamento com outros povos, né? E você percebe que a partir disso, esse distanciamento vai se criando uma intriga, seja por fofoca, seja por uma história mal contada, e creio que seja por esses fatores aí. Eles ficam orgulhosos, né, também por ser uma região mais fortificada, uma região montanhosa, como diz o texto, né? O seu orgulho o enganou. Então aí também tem um detalhe também interessante aí no texto, em relação a eles, né? Como é que era a relação deles com Deus também. A relação deles com Deus não devia ser muito boa, porque para eles agirem da forma que eles estavam agindo, eu acho que eles deviam estar bem distante de Deus, na minha opinião. É Edom que eu estou falando, né? Eu acho que diferente dos judeus, que ainda tentavam uma proximidade maior com Deus, eu acho que o povo de Edom não tinha essa proximidade tão grande. Entendia que existia um Deus sobre eles, provavelmente até com uma questão cultural, né? Mas eu acho que na prática, na vivência, eu acho que não. Eu acho que eles estavam muito longe de Deus. Quando Deus mandou esse profeta para eles, especificamente, é para que, primeiro, para que eles entendessem que eles também fazem parte do plano de salvação. E do plano maior de Deus. E o plano maior não é só para o Jacó, era para toda a casa de Abraão. Né? Sabe por que o povo de Edom se tornou afastado de Deus? Porque Esaú descumpriu um mandamento muito importante, que é honrar o pai e a mãe. Ele escolheu mulheres para si, das quais os seus pais não se agradavam. E elas trouxeram os deuses delas com elas, consigo. Entendeu? E quando elas trazem esses deuses para junto de Esaú, percebe que Esaú ele se afasta da família, do próprio Deus de Israel. Mas aí você também percebe que Deus não quer dizer que Deus não amasse a ele e a sua casa. Porque muita gente pensa assim, mas ele amava a Jacó. O plano todo, ele inverteu o plano que era para o Esaú para o Jacó. Tem o versículo, né? Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, né? Mas não quer dizer que Deus não amasse o Esaú. Ele ainda tinha planos para Esaú porque ele fez uma promessa a Abraão. Então a promessa de Abraão incluía ele, incluía outros que estavam ligados a Abraão. Então todos que estavam conectados a Abraão estavam dentro da promessa de Deus. Era um plano maior de Deus. A salvação não viria através dele, por exemplo, mas eles ajudariam que essa salvação se consumasse, por exemplo. Né? Eles poderiam garantir a proteção de Israel, por exemplo. Né? Coisa que não fizeram, né? E aí é onde entra o nosso... o bendito profeta, porque eles não fizeram a parte deles. Porque eles ficavam numa região exatamente para garantir a proteção de quem? A proteção exatamente de Israel. Aí no dia que Israel é invadida, eles zombam, saqueiam, fazem de tudo, menos o certo. Né? E por essa razão a mensagem do Obadias foi para eles. E mais na frente, vocês vão ver na confirmação que Deus vem sentando além. Né? Não quer obedecer, vocês vão ver uma coisa. Né? Então Deus vai e castiga e pune eles, como está também escrito no texto. Né? O Joel, que é o nosso próximo profeta, né? Eu estou adiantando para não perder a linha, certo? O Joel, ele vem com algumas temáticas que são bem interessantes. Ele vem no tema do texto dele, falando sobre julgamento, arrependimento, restauração e o derramamento com o Espírito, que é o texto que a gente inclusive leu, né? O derramamento com o Espírito, né? Esse julgamento é sobre tudo que há de errado que o povo estava fazendo naquela época, né? Aí ele veio e pediu arrependimento, para que se arrependessem e voltassem para Deus, passassem por uma restauração para que o Espírito descesse e habitasse neles e em sua descendência.
né? Aí qual é a visão de vocês do povo dessa época, do Joel? Você acha que eles estavam prontos realmente para receber o Espírito Santo? Você vê que tem todo um preparo antes para chegar ao Espírito Santo. A gente que é pentecostal, a gente sabe que esse derramamento aconteceu muito mais na frente do que o período do Joel específico, né? Esse derramamento só aconteceria lá depois da morte e ressurreição de Jesus. Mas ele queria que o povo se preparasse a partir daquele momento, né? Vocês vão se preparando, vão se qualificando para quando vier, todo mundo esteja pronto para receber, né? Mas vocês acham que eles estariam prontos para receber se fosse naquela hora? Eu acredito que não. Porque tem toda a preparação que realmente foi feita, né? O arrependimento, que seria o caminho para levar para voltar, né, aos caminhos do Senhor, para serem restaurados. Então eu acredito que naquela hora Não estavam preparados para Não. isso. Então ele provavelmente viria para eles sobre o julgamento, né? Que eu ia até comentar o primeiro, né? Viria sobre eles o julgamento do Senhor, para avaliar eles e ver se eles estavam, digamos assim, nos caminhos do Senhor, estavam de acordo com a vontade do Senhor também, né? Aí tem um arrependimento que, bem, vocês acham que eles se arrependeram dos seus maus caminhos, como diz o texto bíblico? É difícil dizer até que ponto acontece o arrependimento humano, né? Ah, e aí onde eu quero chegar? É muito importante falar sobre isso, por quê? Porque a gente vê ao longo de toda a Bíblia, principalmente do Velho Testamento, que o povo de Israel se arrepende. Mas o que quer dizer se arrepender? Não é você estar fazendo um negócio. Quando você se arrepende, você deixa de fazer aquilo e não faz mais. Você evita Era pra de todas ser. as formas, na teoria né? de todas as formas, não fazer aquilo novamente. Mudança de atitude, né? Que Mudança comprova o de arrependimento. atitude comprova o arrependimento. Só que o povo de Israel voltava às mesmas práticas. Então a gente pensa assim, o que seria realmente um arrependimento na visão do povo de Israel? Mas aí isso é interessante, porque a gente está falando nisso, botando em ponto de vista, o povo, não a pessoa, o indivíduo naquele momento, né? Porque o indivíduo, de repente, vamos supor, eu me arrependi dos meus pecados e vivo uma vida íntegra perante Deus. É por isso que você tem que se atentar a uns detalhezinhos, por isso que isso deixa polêmicozinho. Ele se arrependeu naquele momento, provavelmente, mas não quer garantir que a sua descendência vai se arrepender também. Tá entendendo onde que é o problema aqui? Qual é a preocupação do Joel? Que é exatamente esse problema que você está falando. Porque é o que acontece? Até aquele momento de Joel, todo mundo chegava, eu me arrependo, eu peco de novo, me arrependo, e o povo, né? Eu falo a ideia do povo. O povo ficava fazendo isso, se arrependia, mas a geração seguinte não. Aí, depois a seguinte, arrependimento. Aí a geração seguinte não, e ficava nesse processo, até chegar Joel. E o que Joel queria? Ele queria um arrependimento pleno do povo, mas esse arrependimento, ele tinha que ser passado adiante. Talvez esse é um ponto diferente do Joel que os outros não perceberam. O Joel, ele queria um arrependimento verdadeiro, mas ele queria continuidade de arrependimento. Algo que a gente quase nunca ouve essa palavra, uma continuidade de arrependimento. Para o povo, tinha que haver continuidade. E não acontecia, porque o indivíduo morria, não passava adiante, e o arrependimento ficava só com aquele que se arrependeu, que morreu. Mas a geração seguinte, não. Porque a gente sempre trabalha essa ideia de povo, que você estava comentando, né? Mas a gente nunca trabalha indivíduo. O problema não está no povo só. Talvez esteja no indivíduo. Porque aquele indivíduo que se arrependeu, ele não passou essa mesma ideia na geração seguinte. Deixava morrer ali o arrependimento. Ele sabia que haveria um julgamento se você não se arrependesse de verdade, que o julgamento foi avisado antes do arrependimento. Ó, vocês vão ser julgados, então arrependam-se. Aí essa quantidade de arrependimento, para passar adiante, é que é complicado. Aí vamos supor, mas aí você tinha a sinagoga. Muita gente vai dar esse exemplo. Eu sei que vocês vão dar esse exemplo. Eu sei, estou sentindo. Mas tem a sinagoga. Eu falei, mas é eficiente? Essa é a pergunta que não quer calar. Essa sinagoga é eficiente ou não é? Eu quero saber de vocês. Será que elas conseguem passar essa ideia adiante? Qualquer um dos dois pode comentar isso agora ali. Pode falar. Você acha que essa sinagoga ela é eficiente nesse arrependimento? A pergunta verdadeira é, o que Passagem, né? o que seria o templo de Deus, né?
Porque depois que a gente conhece Jesus, a gente vê que o templo de Deus quer dizer outra coisa, né? Não é um lugar físico, mas assim, é algo que está dentro da gente. Então você chega num lugar que você chama de templo e você diz, aqui eu vou ser santo, mas fora dele eu posso fazer o que eu quiser? Né? Não é assim. Se você se considera templo do Senhor, não importa se você está num templo físico ou não. Se você é templo de Deus, você tem que se purificar de dentro para fora. Não ao contrário. Não adianta você chegar numa quarta-feira de cinza e se na semana passada você passou a semana todinha fazendo coisa que não presta. Se banhar de cinzas na igreja, mas não só isso é um exemplo, mas não só esse tipo de exemplo. Várias outras formas de purificação que você tenta fazer dentro do templo, mas só que, na verdade, o que você faz lá fora não corresponde ao que você está fazendo dentro, sabe? Para mim não faz sentido isso. Então o templo ele não está operando para que digamos assim, esse arrependimento se estenda, digamos assim. Porque eles não vivem, como você quer dizer, não vivem aquilo na vida real, né? Como é que ele vai passar isso adiante se ele não vive? Chegar no templo é uma conclusão de alguma coisa, não o início de algo. Eu vou chegar no templo para poder oferecer meu culto. Não, você tem que começar a oferecer seu culto lá da sua casa. Aí eu vou chegar no culto para terminar o que eu estava fazendo já antes. Entendeu? É como se fosse uma finalização, mas as pessoas chegam na igreja só para... eu vou cultuar aqui, quando chegar em casa, minha rotina vai mudar. Entendeu? E aí ele passa uma imagem errada para a geração que vai vir. Nessa atitude que ele fez, já passa uma imagem errada. Aí esse arrependimento não acontece. Porque quem está fazendo a ação é exatamente isso. Você tem um templo. Esse templo ele pode estar até operando do jeito certo, né? Mas o problema são os indivíduos que lá estão. Será que eles estão realmente fazendo essa passagem corretamente? Porque vamos supor, o Obadias, vou dar um exemplo voltando para o Obadias. O Obadias, ele deixou certas instruções para que na frente não cometesse os mesmos erros. Então os homens que vieram pós ele iam seguir uma linha mais parecida com a do Obadias, né? Então o Joel é o que estava na linha seguinte. Então ele já veio seguindo a mesma linha de pensamento. Você joga lixo na rua. Então, que exemplo você está dando como cidadão? É a mesma coisa isso daí. Se você não está dando exemplo como cristão, então não adianta você reclamar de pessoas que não estão dando exemplo de cristão. Então, o profeta, por exemplo, Joel, ele era um homem que buscava o Senhor. E ele convoca o povo a se purificar. Por quê? Porque você vê que um capítulo aqui inteirinho só com promessas. Promessas de coisas boas. Mas para que essas promessas ocorram, o povo precisava se purificar, precisava se arrepender e, como o Igor disse, um arrependimento genuíno. E você? O que você acha agora do povo? Você acha que eles poderiam ter feito de que forma, por exemplo? Eles poderiam ter agido de que maneira? Pegando o exemplo que Alisson deu sobre o cidadão, a gente olha exatamente também para esse lado político, por exemplo, numa eleição. Em que... Eu gosto de uma polêmica. Né? Sinto a polêmica. Em que se você votou nulo, como é que você vai depois reclamar? Oh, eu sabia! De um político. Você não deu o seu voto. Você não deu eu escolho esse. Você não interferiu ali na votação. Você abriu mão. Você não teve a posição de chegar ali e dizer, esse aqui é o melhor para o meu país. Então, assim, olhando para o povo, eles deveriam ter tido a atitude do arrependimento verdadeiro, de mudança de atitude genuína. Porque só apenas o arrependimento e depois volta. Arrependimento e depois volta aquilo que fazia antes. Não tem eficácia nenhuma para aquilo que já estava falando. Não adianta. Tem o versículo, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar. Que deveria ter sido passado, né? De geração para geração, mas chegava em alguém e parava porque não fazia o seu papel de repassar essas palavras, né? De Joel. Pois é. E aí é onde mora o problema, porque por mais que ele tenha feito toda essa preparação para garantir que o povo estivesse pronto para o momento ápice da coisa, né? Que é o Espírito Santo, a população, de certa forma, não passa adiante. Vamos dar um exemplo assim. Eu passo para você a ideia do que Deus quer, mas eu não passo você a prática da ideia. Entendeu? Eu vou te dar as ferramentas, Deus quer que você construa um barco. As ferramentas estão aqui. Boa sorte, Deus te abençoe.
Como é que nós ia fazer a arca? Sem instrução, sem nada, mas não tinha instrução, né? Sim. Aí, essa é a diferença, tá vendo? Porque chegou uma pessoa, não, te dou as ferramentas, te dou a capacitação, te dou até os animais, no caso do Noé, né? Mas te mostro como é que constrói as coisas, vou te mostrar, vou estar com você lá. A diferença é essa. Aí a pessoa não, esses aqui, eles recebiam de Deus e tá aqui, faça conforme a sua vontade. Chegava na próxima, se arrependa. Mas como é que é o E o que eu arrependimento? fiz de errado que eu nem sei? Se você chegar numa pessoa evangelizada, se arrependa. Jesus quer te salvar. Me salvar de quê? O que foi que eu fiz? A pessoa nem sabe. É. Esse é um ponto interessante. A pessoa não Exato. sabe, porque não foi passado para ele. Sim. Aí você diz, mas o povo não busca. É o que eu falei, tem exceção à regra. O Joel era um desses que buscava. Mesmo que ele não recebesse a orientação antes, tem gente que busca. Tá? Não estou dizendo que não exista. Tem gente que busca, mesmo nem recebendo a informação, mas busca. Elias achou que ninguém estava buscando além dele, né? Aí Deus estoura aí nessa cara. Foi um bom exemplo ali. Entendeu? Então existe pessoas que mesmo assim, mesmo sem instrução, elas buscam. Só que ele está mais preocupado com um contexto muito maior, porque quando ele vai chegar lá no batismo com o Espírito Santo, né, com o derramamento, digamos, né, com o Espírito Santo, lá está detalhando que é para todo mundo. Sim. Não é só para os que buscam somente, é para todo mundo. Então todo mundo daquela região tinha que estar preparado para o derramamento. Aí o Joel, eu fico imaginando a cara do Joel pensando, meu Deus, e agora? Imaginando na cara dele. Porque como é que eu vou convencer essa multidão de gente a fazer as coisas certas? Sendo que cada um tem um pensamento, uma mente, uma forma de pensar diferente. Eles não pensam iguais, né? E o tratamento também é dado de diferentes idades. Tanto que no detalhamento do Espírito Santo, ele fala dos grupos, né? Sim. Ele vai falando de homens, mulheres, Jovens. crianças, jovens, servos, velhos. Ele trata de cada grupo porque ele sabe a dificuldade que cada um desses grupos tem nessa relação, né? Aí eu fiquei olhando aquilo e falei, meu Deus, que bom nós estarmos na pele dele. Porque imagine o nível da dificuldade que devia ser para esse povo para uma coisa que ainda estava por vir, não ia acontecer naquele momento, mas ia acontecer no futuro. Né? E eles não sabiam quando. Aquele momento, que é bom deixar esse destaque, eles não sabiam quando viria o Messias. Né? Então eles não tinham ideia. Sabiam que tinha que ter uma preparação, porque Deus os qualificaria para eles se aproximarem de Deus em algum momento. Né? O que eles sabiam é que tinha uma voz no meio do deserto que clamava, dizendo que ia preparar o caminho para o Salvador, mas o povo, que Salvador é esse, né? Porque muitos do povo de Israel, dos quais, alguns que não leem, né? Não era todo o povo que era douto na escritura, né? Povo analfabeto. Só ouvia o cochicho assim do povo dizendo, olha, tá escrito num lugar ali que alguém tá dizendo que uma voz que clama no deserto prepara o caminho para o Salvador. É isso que a gente sabe do Messias, pronto, acabou, entendeu? Aí Ficava algo muito raso. Ficava algo raso, né? Por isso que o profeta Oséias, ele faz questão de dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque conhecer o Senhor é uma ação contínua, tem que ser todos os dias. Se você parar por um momento, você meio que dá uma enferrujada. Se você perder a intimidade com o Senhor, tipo, não é como se fosse, é algo como se fosse andar de bicicleta, não. Não é uma questão disso. É porque quando mais distante do Senhor, menos você conhece Ele. Essa é a relação, né? Mas fica difícil de voltar também. Você se acostuma. Ouvir a voz dele, sim. Você se acostuma a não querer mais buscar, entendeu? É. Bom, já vamos seguir para o Naum, né? Com a justiça de Deus, né? Porque é aquele detalhe, a pessoa não quer, eu estava comentando antes, né? O Naum, ele é bem mais à frente, mas é aquele detalhe que a gente está comentando aqui do Joel, em relação a eles se arrependerem, né? Deus falou lá de julgamento, Deus falou de arrependimento, restauração, derramamento do Espírito, mas quem não seguiu essas regrinhas tem a justiça de Deus para eles, né? Mais à frente, né? E Deus derramaria sobre eles a sua justiça, o julgaria os que são bons e os que são maus, porque muita gente pensa assim, julgamento, vou julgar só os ruins. Vamos corrigir esse detalhe. Julgamento é para bons e ruins. Quem fez as coisas boas será julgado, vai ganhar galardão, bênção, blá. Quem não fez o que Deus mandou também vai levar as paladinhas, né? Merecida, digamos assim, né? Apesar das piadinhas com o nome de Naum, não farei.
O irmão tá se coçando, mas não vai fazer não. Não vai fazer não. E já fez. Já era. A primeira já Não dá pra começou. fugir, não. A primeira já foi. Todo mundo faz piadinha com o nome, tá? Isso aí é normal. Tá? Aí aqui em relação à justiça de Deus, que é para encerrar essa primeira parte, né? A justiça de Deus. Vocês acham assim que ela é pontual naquele momento para eles, né? Ou chegou tardia? Porque tem muita gente também que fica pensando assim, eles podiam ter sido julgados antes, né? Podiam ter sido julgados bem antes do período já do Naum. Tem gente que acha que deveria ser mais estendido esse julgamento, poderia ser mais à frente, ou não poderia... Porque assim, você tem um profeta, isso é importante, por isso que agora vamos ser polêmicos. Você está com um profeta aqui. O profeta, no lugar de te dar instrução, não, já vem para te julgar. Instrução já te dei. Já chegou assim, já te dei. Agora eu vou julgar aqui os bonzinhos, os malvados e vamos nessa. Né? Você acha que isso poderia ter sido antes ou depois? Ou o momento era adequado? O que você acha? Eu acredito que o momento era adequado, né? Já que é no tempo de Deus, não tem como ter sido, não tem como ter sido em tempo melhor, né? Não, ele veio para confirmar aquilo que já se havia dito, né? Do julgamento de Deus para o povo. É como se fosse um ultimato, né? Uma referência! É como se fosse um ultimato. Igual referência. É como se fosse um ultimato para o povo que Naum veio trazer, né? Que Jonas também começou, né? No seu livro, a avisar o povo de Nínive. E Naum ele veio como realmente um ultimato ali pro povo. É interessante porque ele também não ficou de enrolação. Ele já foi direto no julgamento de Deus, né? Ele não falou, olha, já cheguei, já orientamos, já dissemos a vocês o que vocês eram para ter feito. Sim. Ele não fez isso. Deus veio para julgar. Quem fez bem, quem fez mal, vamos aqui. Pois eu acho que ele, o profeta, não teve escolha. Não teve escolha. Ou não teve escolha. Segunda piada e contando. Não, mas é sério, eu acho que o profeta ele não tem escolha. Ele chega lá, Deus manda, vá avisar o povo que agora vai vir o cipó. Aí ele disse, Deus, tá bom, eu vou lá avisar. O que o profeta é? É um mensageiro, ele vai lá... Mas temos que discutir com Deus antes. Teve, com certeza. Mas, tirando assim, o fato de você vai entender que ele não vai fazer isso. O pensamento é que ele não vai fazer isso. Aí quando ele chega lá, ele pronto, deu o aviso. Então o que o profeta pode fazer? Não, ele só vai dar a mensagem pro povo. Aí o povo, não, mas você devia ter avisado não sei o quê. Olha, Deus mandou, o profeta antes avisou. E agora ele avisou de novo que o cipó vai vir. E ele foi bem direto. O texto dele, que a gente leu, inclusive, ele foi direto na palavra. Ele não teve carinho. Entendeu? O primeiro, peso de Nínive. A primeira frase é peso de Nínive. Meu Deus. Ele já começa sentando a ripa. Então ele é aquele tipo de pessoa que não discute, vai só em frente. Eu estou falando isso porque esse é o caso do Jonas, né? Que o Jonas discutiu. Eu acho que o Jonas e outros que também fizeram, né? Tinham algum respaldo para discutir. Existia ali um intervalo, né? Alguma coisa que fazia com que ele tivesse motivos para receber a pauta. Para trazer uma pauta para Deus, por exemplo. Né? O Naum, acho que ele não teve nem isso. Acho que ele não tinha mais nenhum recurso. Não cabia mais recurso. Quando o julgamento não cabe mais recurso, eu acho que não cabia mais recurso nenhum. Era agir direto, eu acho, só literalmente. Pelo menos a minha visão do texto, tá, gente? Eu acho que é por isso que ele foi tão direto e incisivo no julgamento. Né? Ele não ficou dizendo, vocês fizeram, vocês têm que fazer, mudar isso. A chance eu acho que eles já tiveram. Mas tinha uma semelhança entre Nínive e Edom. O próprio livro falou isso, a soberba. Porque o que é Nínive? Nínive não era a capital da Síria, um dos maiores reinos antigos mesopotâmicos. Tirando o dos caldeus, os babilônicos e alguns outros, poucos foram maiores do que os assírios. Eu acho que só a Babilônia, na verdade, foram maiores do que os assírios. Talvez médios e persas, enfim. Os assírios, eles eram enormes. E por causa disso, a soberba também reinava no coração dos ninivitas, né? Não tinha como fugir disso, era uma causa-consequência. Seu reino era grande e a consequência disso é que você se tornaria soberbo. E sem Deus no coração, é onde a soberba mais aumenta. Se, por exemplo, vamos ser sinceros, né? O crente, ele é um ser humano, ele não deixa de ser humano porque ele é crente, ele busca a santificação todos os dias, mas às vezes bate uma soberbazinha. Com certeza, todo mundo. Todo mundo, né?
Mas só que os ninivitas, eles não tinham Deus no coração. Por mais que os profetas tinham avisado, eles ainda eram um povo pagão. Só que Deus faz questão, por amor, de avisar eles para eles se arrependerem. Só que dessa vez não houve escolha porque eles já não ouviam antes. Então agora só resta a condenação, entendeu? E o que eu acho interessante a respeito disso é porque, dependendo do pecado, eu acho que a consequência tipo assim, o peso do pecado, a balança, né? O castigo de Deus às vezes ocorre mais rápido. Por exemplo, o caso de Belsazar, neto do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Caiu a balança, o peso foi logo em seguida do que ele fez. O que ele fez? Profanou as coisas sagradas. E profanar com Deus aí não dá, né? Não. Então, só que os ninivitas não eram questão de profanação, era questão de soberba, né? Então, no caso, veio um pouco mais tardia do que, por exemplo, o neto de Nabucodonosor. Pois é. Aí, nesse caso, veio a justiça de Deus sobre eles, né? Chance eles tiveram, deixa isso bem claro, que já citou Jonas, né? Então, eles tiveram a chance deles de mudar. O Jonas, inclusive, queria fugir, né, da situação que a gente contou na outra, né? Queria fugir da situação independente disso, mas não deu jeito, né? Acabou culminando ele tendo que levar a mensagem. A mensagem, aí muita gente pergunta, mas a mensagem de Jonas surtiu o efeito necessário para aquele momento? Lembra aquele exemplo que eu estava falando antes, né, do Joel? Talvez para aquele momento do Jonas surtiu. Para aquele povo que estava ali, surtiu o efeito. O problema, novamente, o mesmo que aconteceu com o Joel, aconteceu aqui. O problema está na continuidade. Essa continuidade da mensagem, novamente o problema volta porque a continuidade ela não existe. Aí por conta dessa falta da continuidade, aí veio o julgamento. Porque se eles tivessem feito, o povo, né, que eu falando de Nínive em si, tivesse continuado da forma que foi pregado para eles lá fazer, eu acho que eles não teriam passado por esse momento aqui de Naum, não. Talvez o Naum chegasse lá para fazer pequenas correções, provavelmente, talvez não tivesse acontecido o julgamento, né? E a queda de Nínive é uma demonstração, né, da justiça que Deus tem, né? Porque Judá ela sofria uma opressão, né, da Síria, que é a capital de Nínive. E foi Naum, né, que Naum significa consolo em hebraico, né? Consolo, que conforta. Essa é a ironia, né? Tá. Não é. O que consola, o que conforta chegou ali. Prefiro não comentar. Foi uma boa sacada essa. Que conforto teve para Deus, né? Que a justiça foi feita. Porque o povo não teve conforto. Não teve, não. Né? Isso também, e muita gente inclusive compara aí a abordagem dele um pouco parecida com a do Pedro, né? Porque ele é bem direto ao assunto. Bem enfático. Pá, né? E não tem meio termo com ele. Mas e esse até foi bom, essa escolha, para que não acontecesse o que talvez aconteceu com o Jonas, né? O Jonas ficou meio que no muro, ele precisava de um profeta que fosse justiça. Sim. Agora tem que ser justiça, não tem que ser bonzinho. Você nota então que cada profeta eles têm um perfil diferente, né? Sim. Algo que a gente não discutiu isso, né? Verdade. Eles são escolhidos especificamente para atender a uma necessidade. Sim. Né? Isso a gente não discutiu nas outras, né? Cada um deles é escolhido com um perfil para atender uma necessidade ou uma situação. Então, por exemplo, o perfil do Naum ele é mais enfático, incisivo. O do Joel ele é mais espiritual. Ele quer que as pessoas se aproximem mais de Deus, né? Você percebe isso no perfil de cada um deles. Quer dizer, eles têm um perfil. Sim. Eles não são iguais. Às vezes tem um ou outro, por questão de influência, que a gente vai entrar agora, já, né? Que é o do Isaías e o do Miqueias, né? Eles têm um perfil mais parecido. Mas também porque a mensagem que eles vão levar é a mesma. Né? Mas os outros, quando as mensagens são diferentes, e as situações também, os locais... Exigir para cada profeta ter uma preparação diferente. E outra coisa que eu nem perguntei a você, você acha que o profeta ele é simplesmente chamado ou ele é preparado para ir? Essa pergunta eu não fiz da outra vez, agora me lembrei, eu fiz. Vocês acham que ele é preparado? Pergunta. Isso! Ele é preparado, não estou falando todos, tá? Porque tem profetas que você percebe que tem, talvez, né? Um certo preparo. Parece o Batman, né? Mas na opinião de vocês acham que esses profetas eles são preparados para fazer a obra antes? Porque no texto não deixa muito claro, né? Se eles foram preparados antes, ele só chega e dá a mensagem, pum.
A única vez que a gente vê alguma coisa assim é com o Jonas, eu acho. É por isso que eu estou citando. Porque o Jonas a gente vê que teve um preparo da parte de Deus para que ele pudesse entender a situação. Sim. Mas será que os outros também passaram por provações, não? Mas por situações que levassem ele a fazer aquele trabalho? Tadinho do Zé. Mas vocês acham assim? É o sim ou não? Vocês acham que tem? Ou Deus já acha que está qualificado e vai? Vai. Eu acredito que sim, que Deus ele prepara, né? Eu acredito que tem, assim, digamos, 2 etapas em que a gente vê em Jeremias 1,5, que é Deus falando que já havia escolhido Jeremias. Então, assim, tipo, 2 etapas: ser escolhido e ser preparado. Primeiro, Deus ele vai escolher, né? Desde o ventre, ele já havia escolhido Jeremias, né? E depois ele vai preparando aos poucos, né? E você tem que também deixar ser preparado, né? Falando em Jeremias de novo, deixar ser moldado, né? Deixar ser preparado para fazer a Ele obra. tá com o coração aberto, não, o Jonas não tá. Então, né? É o perfil, né, de cada um. É o perfil de cada um. É exatamente isso do questão do perfil. Para complementar o que nosso amado irmão Ico falou, a respeito do profeta, creio que também demanda muito da situação. Porque em tempos de calamidade, o aprendizado do profeta é na circunstância da qual ele se encontra. Por exemplo, o profeta está em exílio na Babilônia. Qual vai ser a forma que Deus vai moldar ele? Vai ser lá dentro mesmo, no exílio, entendeu? Ele vendo a situação do povo, ele sentindo as dores que o povo está sentindo. Para que quando Deus mande a mensagem para ele, ele vai ter os sentimentos do que o povo está tendo também, entendeu? Ou quando está em momentos de paz, Deus chama, fala direitinho, diz que em certo momento vai acontecer tal coisa. Aí o profeta vai ter esse momento de preparação dele. Mas quando o momento demanda de imediato essa já preparação, já predisposta, né? Então ele não tem opção, entendeu? Ele não vai ter tempo de se preparar, ele vai estar no momento lá de calamidade, ele precisa fazer isso o quanto antes. Então ele não vai ter esse tempo. Deus vai moldar ele. Talvez aí é o caso do Joel e do Naum, né? O Joel, ele tá preparando para algo futuro ainda, né? Já o Naum não é imediato. Sim. Você percebe isso? Porque o texto, os livros, eles são a alma dos autores deles. Se, por exemplo, o profeta escreve o livro dele, você percebe a forma que ele está escrevendo, se ele está com raiva, se ele está calmo, se ele está rápido para escrever, se ele não está, entendeu? Você consegue perceber isso pelos escritos. O do Naum a gente já percebeu que o perfil dele é bem parecido com o do Pedro, inclusive. Né? Já os outros são diferentes, mas o do Naum ele é taxativo.